Ainda o assunto predominante no mundo é o problema da Sérvia. Não, não é o problema da Sérvia, já foi. É o problema do Iraque. Não, também já foi. É o problema do Vietnã. Não, também já foi. É o problema da Ucrânia, para não falar de tantos outros, já foi, já foi, já foi. Que é a história do mundo, é a história do homem, é a história da guerra. Que a gente, se for regredindo, a gente vai parar desde a Primeira Guerra, que foi entre dois indivíduos no simbolismo bíblico de Caim e Abel. Mas o que é preciso, pelo menos, é que a gente entenda os motivos da guerra, de cada guerra, que a gente tenha uma visão isenta para poder entender o que aconteceu, que a gente não tome partido de um lado ou do outro sem estar muito bem a par dos acontecimentos e que a gente reflita, raciocine, pense. Vamos dar uma ideia de como é que as coisas são e de como é que elas parecem ser. A guerra da Rússia e Ucrânia é uma guerra, por enquanto, atípica. Não é uma guerra convencional, em que vale tudo. Não. É uma guerra em que a Rússia está poupando o quanto pode civis. E isto não é uma opinião, não é um palpite. Então, o que está acontecendo lá hoje não depende só daquilo que a Rússia quer dizer ou daquilo que a Ucrânia quer contar. O que está acontecendo hoje lá é visível. Já 2 milhões de indivíduos, homens, mulheres, crianças, idosos, já deixaram a Ucrânia. Já deixaram a Ucrânia como refugiados por meio de um corredor que a Rússia deixou aberto para que essas pessoas que quisessem sair, saíssem. Kiev, por exemplo, que é a capital da Ucrânia e que seria o principal alvo, ainda não foi alvejada pelos russos. O presidente Zelensky, da Ucrânia, que deu um golpe em 2014, já como cobra mandada, evidentemente, daqueles que queriam que acontecesse o que está acontecendo hoje, ele entrou por meio de um golpe, em 2014, outro dia. Ele agora já está acenando com a possibilidade de não entrar para a OTAN, e eu já expliquei aqui que a OTAN é um organismo militar, de força militar exclusivamente, criado este organismo em 1949, para evitar, para fazer frente a prováveis ou possíveis ou eventuais tentativas de expansão da Rússia em direção à Europa Ocidental. Então, a OTAN é formada pelos países da Europa Ocidental, França, Alemanha, etc., 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 e, como sempre, os Estados Unidos, que fazem parte da América do Norte, da América do Sul, da América Central, da Europa, da Ásia, da Oceania. Eles fazem parte de tudo, porque eles estão em todas. Por isso que todo mundo repete que a primeira vítima das guerras é a verdade. A verdade é a primeira vítima das ideologias, dos fanatismos, das guerras e até das relações humanas. A verdade é a vítima, de sempre. Que cada um tem a sua, como regra. Como eu expliquei, a Ucrânia sempre foi um país dependente. Dependente. Este Zelensky, que era um humorista, um comediante, e que virou presidente, foi um golpe que foi dado, esse Zelensky estava flertando e já não mais flertando, já iam às vias de fato com a OTAN. E a Rússia disse não. Esses camaradas não vão inventar de vir aqui no muro do meu quintal, porque a OTAN não é, evidentemente, algo que a Rússia possa ver com bons olhos. Então, o Putin avisou, para com isso, não mexam com as duas nações independentes, que se tornaram independentes, não se metam na história da Crimeia e não se metam a fazer uma aliança com a OTAN, porque a OTAN não é uma União Europeia,
que tem vínculos de comércio, de negócios, vínculos culturais. Mas o Zelensky estava indo adiante. Estava dizendo que era invenção do Putin a história da OTAN e que era pretexto. Só que agora ele está dizendo publicamente num discurso que ele vai desistir de se ligar à OTAN. Ora, se era mentira do Putin, por que hoje ele diz que vai desistir, praticamente já desistiu de ir para a OTAN? Então, quem estava mentindo era ele, esse golpista de 2014, que tinha interesses que a gente começa a desconfiar, que eram interesses financeiros, porque alguém deve ter dado a ele uma boa soma, uma boa fortuna, para ele expor a sua terra, sua pátria, que ele não respeitou e não está respeitando, a uma guerra. Quem está respeitando a Ucrânia hoje é o Putin. Dados oficiais da ONU, até agora morreram 500 pessoas nesses 13, 14 dias de guerra. 500 pessoas. Dados que estão mostrando que o Putin não está querendo devastar, não está querendo arrasar, não está querendo destruir a Ucrânia. Agora eu vou mostrar só aqui a diferença que existe entre uma guerra e uma guerra. Na guerra do Iraque, em que os americanos entraram e não deixaram pedra sobre pedra, morreram, no mínimo, os dados oficiais variam, entre 600 mil ou 900 mil, quase 1 milhão de pessoas iraquianas. Eles foram lá, eles invadiram o Iraque, com a desculpa de que o Saddam Hussein tinha armas químicas, que depois eles, Estados Unidos, confessaram que mentiram por meio de uma nota oficial do governo, por meio de uma nota oficial da CIA. Todo mundo acabou admitindo que não havia armas químicas nenhuma. O negócio do Iraque era outro. Eram razões outras que muitas vezes, ou quase sempre, não aparecem. Engana-se a opinião pública do mundo inteiro, criando-se motivos que não são os verdadeiros, são pretextos. É isso que eles fazem sempre. Que nem agora, eu estava dizendo que o Putin estava inventando a história da OTAN. E hoje o senhor Zelensky confessou, admitiu, que vai desistir de entrar para a OTAN. O que fez a OTAN durante o período de quase 3 anos em que houve esse morticínio, essas pessoas que foram obrigadas a deixar a sua pátria, a se refugiar, matando-se ali uns aos outros, naquele pedaço que fica às beiras do mar Adriático, que era a Iugoslávia. O que fez a OTAN? A OTAN fingiu que não viu essa tragédia que foi a guerra entre a Bósnia, Herzegovina, Croácia, todos esses países que eram a Iugoslávia. Aí a OTAN não aparecia. Se interessou em se meter com a Ucrânia, porque a Ucrânia está de rosto colado com a Rússia, a qual já pertenceu. E uma grande parte do seu povo quer voltar, ou a ser independente, como está, ou a ligar-se à Rússia. Todas essas notícias que a gente vê precisariam ser verdadeiras. Isso vale para a guerra da Ucrânia, antes que os palpiteiros dizem, esse monstro do Putin, por que ele é monstro? Porque os outros todos que invadiram, que mataram, que arranjaram pretextos, esses são os mocinhos. São os mocinhos permanentes. Estão sempre invadindo, se metendo na terra dos outros, bloqueiam destroem o Iraque, bloqueiam o Irã, tomam atitudes no Vietnã, tomam atitudes no Oriente Médio, tomam atitudes na América Central, tomam atitudes em todo lugar. E isso pode, tudo normal. Quando o Putin, para se defender, vendo que a coisa está vindo para cima dele, resolve dizer, não venham, que eu não apenas ladro, se precisar eu mordo. Então, vamos sempre procurar estudar a história, examinar os fatos, ouvir
as explicações que são dadas por uns e por outros e verificar quem tem razão. Todo mundo só ouviu falar, a maioria, só ouviu falar de Ucrânia agora. Mas em 2014, quando foi dado o golpe no presidente, que era o presidente eleito, ninguém disse nada. E esse ex-humorista que está lá agora, que já mentiu, que já colocou seu país numa aventura trágica, ainda tem que agradecer ao Putin e aos dirigentes da Rússia, que estão indo devagar, que estão poupando os cidadãos, os civis, que estão deixando todos irem, se quiserem, irem embora. E se esse Zelensky resolver se render, a Rússia para. A Rússia não faz mais nada. E as imagens que a gente recebe de lá, pelas redes sociais, mostram que não há aquela carnificina, aqueles corpos todos estendidos pelas cidades, tudo destruído em ruínas, como a gente viu acontecer na Bósnia, como a gente viu acontecer no Iraque, como a gente viu acontecer na Síria, que não ficava pedra sobre pedra, como a gente viu acontecer no Líbano, várias vezes destruído, o chamado Jardim do Oriente. Então, não me venham, a mim, que tenho e sempre tive a curiosidade de conhecer a história dos povos, a história da civilização, não me venham com essas conversas moles. Conversa mole é para esses aí, para esse sujeito que foi lá na Ucrânia fazer marketing e depois revelou bem como é que funciona o pensamento dele, que vazou. Porque se não tivesse vazado, ele era o segundo mais votado no estado de São Paulo, como foi. E era candidato ao governo nas próximas eleições do estado de São Paulo. Agora eu pergunto, quantos pensam como ele? O pensamento dele, ele pôs em palavras e vazou. Mas quantos pensam exatamente como ele e ficam hoje hipócritas, querendo a cabeça dele como se ele fosse o único? Quantos homens porcos pensam como ele? Quantos políticos porcos são demagogos e enganam as pessoas? Quantos ocupantes dos 3 poderes enganam as pessoas, descumprem as leis, descumprem a Constituição? E nós ficamos olhando para isso, tomando partido, defendendo muitas vezes o indefensável.